Bomba no Corinthians, pintou nesse sábado a informação de que Timão e Caixa negociam os name rights da Arena. Em troca, a quitação do estádio alvinegro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também: existe rachadinha no Corinthians? Segundo o metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, sim. O metaleiro, em entrevista ao Alambrado Alvinegro, afirmou que Fabinho Soldado e Augusto Melo dividem os salários do atual executivo de futebol do Timão. A frase é a seguinte, abre aspas, o clube é cheio de rachadinha. Vou dar um exemplo. O Fabinho Soldado é rachadinha do Augusto. Uma semana antes dele sair, no caso o Augusto, ele aumentou o salário. E não tem segredo. Foi de 200 para 400 mil, o dobro. Ou tá dando dinheiro para alguém ou não tem milagre, disse o metaleiro nessa entrevista. O metaleiro também cobrou explicações do Augusto e do Fabinho Soldado para esse reajuste salarial que eu já havia contado para vocês em outra oportunidade. Não tem problema resgatar. Vamos lá. O Fabinho Soldado era gerente de futebol no Flamengo e ganhava na casa dos 25 mil reais mensais. Ele chega ao Corinthians para ganhar 250 mil reais. E no mês de março, em meio a todo o processo de impeachment, o Augusto sobe o salário do Fabinho Soldado para 370 mil reais mensais. Com um aditivo que, se permanecer para o próximo ano, o Fabinho passa a ganhar 430 mil por mês. Importante registrar que o Fabinho alega ter recebido tal reajuste porque era alvo de alguns outros clubes de futebol no Brasil. O Augusto ainda não se posicionou sobre esse aumento bastante grande do salário do executivo de futebol. Nessa mesma entrevista, o metaleiro ainda afirmou que não tem trabalho bom nenhum do Fabinho Soldado, e aí o metaleiro lembra que o contrato do Memphis Depay, de 6 milhões de reais por mês para o Corinthians, é mais uma obra do Fabinho Soldado. Antes de mudar de assunto, só registrar que o que o metaleiro afirmou é falado com enorme frequência por gente da nova diretoria. Existe uma suspeita muito grande de que o Augusto tenha aumentado o salário do Fabinho Soldado antes de ir embora para ter benefícios próprios. Ninguém é capaz de provar nem comprovar essa história, mas é também por isso, ou vou mudar, é principalmente por isso que existe uma pressão gigante para que o Fabinho Soldado seja demitido tão logo a temporada de 2025 terminar. Para falar sobre o Corinthians, informação importante. Juca Kfouri afirma que o Timão negocia com a Caixa pelos name rights da Neoquímica Arena. Você sabe, o Corinthians tem uma dívida de mais ou menos 700 milhões de reais referente ao financiamento do estádio com a Caixa Econômica Federal. Esse acordo pelos name rights do estádio poderiam fazer com que essa dívida deixasse de existir ou fosse praticamente finalizada, acabada. Vai depender do tempo de contrato e do valor acertado entre as partes. O que se sabe é que o Corinthians busca um novo parceiro para os name rights e essa troca da Hypera Pharma, que é dona da Neoquímica, pela Caixa seria um baita trunfo para o Timão, que hoje fatura apenas 15 milhões de reais por temporada com os name rights. A ideia era faturar pelo menos 50 a 60 milhões de reais por ano. Um acordo de 12, 13, 14 anos seria suficiente para que Corinthians e Caixa finalizassem essa dívida referente ao estádio. Só para completar também, de acordo com o Juca Kfouri, não se descarta até a possibilidade de a Caixa, além de adquirir os name rights do estádio, também passar a ser patrocinadora master. Resta saber o quanto o banco estatal está disposto a colocar de dinheiro. A gente sabe que negociações com bancos estatais sempre são mais complicados. Multa para quebra do contrato dos name rights é de 50 milhões de reais. A multa pela quebra do contrato do patrocínio master com a Esportes da Sorte gira na casa dos 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Nicola, like 25. Tem possibilidade de o Pedro Raul voltar para o meu Timão? Sou motoboy e se tiver alguém final, nós vai para jogo. Tá. Ele quer se tiver alguém afim, a gente vai para o jogo no final do ano de moto. Opa, beleza. Vamos lá, falar sobre Pedro Raul. Na semana passada assisti me perguntado sobre o futuro do Pedro Raul e eu mandei mensagem para o presidente do Ceará. Pedro Raul vai bem no Ceará, tá? Inclusive ele fez o gol do empate contra o Fortaleza 1-1, um jogo super importante, que deixa o Ceará em situação relativamente tranquila e o Fortaleza muito ameaçado. Perguntei, presidente, você tem alguma chance de ficar com o Pedro Raul para o próximo ano? Ele disse, não, Nicola, vamos ter que devolver. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não é um jogador que cabe no nosso orçamento. O Pedro Raul custa mais ou menos 800 mil reais por mês,
O Ceará paga metade, o Corinthians paga a outra metade. E o Timão desembolsou cerca de 25 milhões de reais para comprá-lo. Então o Ceará não tem condição de pagar os 25 milhões para comprar o Pedro Raul e muito menos em arcar com uns 800 mil mensais. Então o Ceará vai devolver o Pedro Raul para o Corinthians. Se o Corinthians não conseguir encontrar interessados dispostos a bancar toda essa grana, a partir daí pode pintar, num futuro mais distante, a chance de alguma negociação para que ele volte no ano que vem, mas por empréstimo. Para comprar, está completamente descartado. Quando fala do meu Corinthians, tem alguma boa notícia no Timão? O Adriano, cara, eu juro que eu gostaria, mas é uma notícia pior que a outra, cara. Ontem surgiu a história de que o Corinthians deve 23 milhões de reais ao Memphis Depay e não mais 18, né? E esse aumento tem a ver com uma série de coisas malucas que o contrato do Memphis oferece ao jogador. Tem luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato, tem prêmio atrasado do Campeonato Paulista, tem bônus por jogos, tem bônus por participação em gol, tem direito de imagem, são 23 milhões de reais. Mas a última notícia do dia, que também é ruim, e eu juro que eu vou tentar trazer alguma notícia boa para vocês, diz respeito ao fim do prazo para que o Corinthians se acertasse com o Matias Rojas. Você vai lembrar que o Corinthians foi condenado por dever dinheiro ao Matias... O Matias Rojas rescindiu o contrato no Corinthians, né? O Corinthians tinha prometido fazer uma quitação de uma dívida, o Augusto prometeu. Não fez, o Matias Rojas recorreu à FIFA, conseguiu, através de uma liminar, a rescisão do contrato, depois entrou na justiça, na FIFA, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância. E 45 dias atrás, a Corte Arbitral do Esporte concedeu um período de 1 mês e meio para que o Corinthians conseguisse se acertar para o pagamento de mais ou menos 42, 43, 44 milhões de reais. Passaram os 45 dias e Matias Rojas e Corinthians não se acertaram. O GE chegou a publicar que não há preocupação no Corinthians em relação a um transfer ban, que o Matias Rojas está muito disposto a aceitar algum acordo. Pessoal, se em 45 dias os caras não chegaram a um acordo, você acha que eles vão chegar quando? Então agora é natural que o Matias Rojas comunique à FIFA que não houve acordo e a FIFA, a qualquer momento, puna o Corinthians com mais um transfer ban. Então é o segundo transfer ban consecutivo que o Timão está levando, tá bom? Nicola, boa noite. Devido à falta de qualidade dos árbitros brasileiros, seria prudente a FIFA não levar a arbitragem brasileira para a Copa? Anderson, na teoria sim, na prática não. Porque a avaliação dos caras da FIFA, que não estão no dia a dia aqui, é de que os dois árbitros brasileiros que estiveram na Copa do Mundo de Clubes foram bem. O Wilton Pereira Sampaio e o árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo, que foi afastado. Os dois tinham deixado excelente impressão na Copa do Mundo de Clubes. Então, esses caras estão confirmados para a próxima... Esses não, mas a arbitragem brasileira terá presença de árbitros na próxima Copa do Mundo. E aí dá para dizer também que a gente vai ter árbitros de federações com muito menos representatividade que o futebol brasileiro. Então, acho que seria até meio estranho não ter árbitros brasileiros. Acho que o grande ponto é o quanto esses caras apitam mal no Brasil. E apitam muito mal. A Edna, o Wilton, todos. O que dá para fazer? Eu acho que, eventualmente, em jogos mais importantes, talvez fosse o caso de começar a trazer árbitros internacionais, tá bom? Estrangeiros. Esse vencimento do prazo do Corinthians pode gerar perda de pontos? Boa pergunta, Atila. Como é que a FIFA costuma aplicar as punições? A primeira delas é uma advertência, é um aviso. Ó, você está devendo, você tem essa advertência. Quando o clube começa a ser reincidente, a advertência se transforma em transfer ban. Em casos mais severos, com muitos transfer ban e sem a intenção do clube em pagar, aí a FIFA altera a punição para perda de pontos. E, em último caso, para rebaixamento na divisão do Campeonato Nacional, tá? Mas em casos extremos, em que a FIFA percebe que há um calote em série, que o clube não tem a intenção de pagar. E o Corinthians recorreu à FIFA nas últimas semanas, pedindo para a FIFA auxiliá-lo no acordo com o Santos Laguna. O Corinthians mostrou à FIFA, a gente fez uma proposta de pagamento de 30% à vista, eles não aceitaram, subiram para 45%, não aceitaram, subiram para 60%, depois oferecemos 70% do valor à vista e o resto parcelado, e o Santos Laguna não aceitou. Então,
esse procedimento adotado pelo Corinthians faz com que a FIFA entenda no Corinthians um clube que tem problemas financeiros, mas que está tentando se restabelecer, tá bom? Nicola, boa noite. Será que essa grana da Nike, LFU, que possivelmente vai cair na conta, vai ser possível para pagar esses transfer bans? Marcelo Silva está perguntando sobre as coisas do Corinthians. Não, não vai ser possível, tanto que o Corinthians está pegando 100 milhões de reais emprestados. São 27 milhões de antecipação de cota e mais 72 milhões com antecipação, com empréstimos bancários, né? E é com essa grana que o Corinthians pretende providenciar o pagamento com o Santos Laguna e, eventualmente, outros processos mais, tá?